Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, mas é bom dia, a princípio é bom dia. Mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus para nos conectarmos mais uma vez com o Evangelho de Jesus e também com um pouquinho de estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado a todos os amigos que estão assistindo, que estão compartilhando, que estão mandando suas opiniões, que é muito importante, porque esse trabalho é para todos nós. É apenas mais um ponto que nós estamos aqui colocando para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, nosso despertar, e com certeza irá auxiliar muitos irmãos. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai, por permitir esse dia que possamos retornar ao Teu Evangelho, ao estudo, na certeza de que estamos fazendo um pouquinho apenas, mas esse pouquinho pode fazer a diferença para muitas pessoas, principalmente para mim, que estou aqui lendo, relendo, estudando e me esforçando para me tornar sempre uma pessoa melhor, um espírito melhor. Que assim seja. Então, vamos continuar o Livro dos Espíritos. Estamos aqui já na questão 14, que fala um pouco do panteísmo. Panteísmo é uma filosofia que era super em alta na época de Kardec, na época da codificação espírita. E ainda continuando falando de Deus, vamos à questão 14, que fala o seguinte. O livro 1, capítulo 1, Deus. Questão 14. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Aquela brincadeira, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Imagina quando você vai querer compreender Deus, a essência, saber tudo sobre Deus. Infelizmente, nós ainda temos uma inteligência restrita e não temos a capacidade de entender na plenitude o que é Deus, ou melhor, que é Deus. Questão número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo, ou os planetas, astros, cometas, né, seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta. Bom dia, Elizabeth, fiquei preocupado com você. Eu vi aquele no Facebook lá, o desmoronamento em Caraguá. Aí se você não entrasse hoje, eu ia tentar falar com você, aí ver se estava tudo bem. Acho que foi só um susto, não aconteceu nada, não atingiu ninguém, né? Graças a Deus. Mas ficamos preocupados, eu e minha esposa. Então, continuando aqui, não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. A resposta que foi dada para a questão número 15, sobre a doutrina panteísta. Questão 16. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo os mundos infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vácuo, ou o nada, não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que
tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode opor a esse raciocínio? Kardec querendo justificar-se que o panteísmo teria razão. E pergunta mais uma vez, o que poderia se opor a essa ideia? E a resposta é a razão. Refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. O comentário é de Kardec. Agora, vamos lá. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria em ponto grande aquilo que nós somos em ponto pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo de todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem que o rebaixemos em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos aquilo que não pode ser, e esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Fica bem claro esse comentário, né? Deus criou a natureza, mas Deus não é a natureza. Assim como um escultor criou uma estátua bonita, ou pensador, por exemplo. Mas a estátua é a criação, não é a pessoa que criou. Representa a ideia, a vontade que a pessoa fez e conseguiu materializar ali. Da mesma forma, a gente não pode confundir a criação com o Criador. Então, a natureza, tudo tem o toque de Deus, mas não é propriamente Deus. É um pouco complicado para nós, né? Por isso que o Espírito fala na questão anterior, nós não temos capacidade intelectual para abranger tudo isso, entender toda essa natureza íntima de Deus, e ficaremos perdidos, né? Então, vamos contentar com o que nós podemos compreender. Inteligência suprema, causa primária, infinitamente justo e bom, amoroso, Pai, essas coisas que nós podemos compreender por hora. Então, vamos ao nosso Evangelho, dando continuidade também. Estamos aqui no capítulo 1 ainda, o item 9, que fala da instrução dos Espíritos à nova era. É um pouquinho grande, vamos ver se a gente consegue fazer no dia de hoje, sem atropelamento, senão a gente não vai entender nada, né? Então vamos lá. Deus é único, e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação em Moisés e aos profetas, para fazer sua revelação a Moisés e aos profetas. E as vicissitudes desse povo foram destinadas a impressionar os olhos e fazer tombar o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem em si o germe da mais ampla moral cristã. No entanto, os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido porque, se realizada em sua total pureza naquela ocasião, não teria sido compreendida. Mas mesmo assim, os 10 mandamentos de Deus continuam sendo o brilhante frontispício, o farol que deve iluminar a humanidade na rota a ser percorrida. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que,
ela era chamada a regenerar. Esses povos semi-selvagens, quando ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de forma diferente da dos holocaustos, e nem que se poderia perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável sob o ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, estava bastante atrasada em moralidade, e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Assim, os holocaustos, ou seja, as matanças, os sacrifícios que faziam para Deus, falavam a seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava a seu espírito. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que deve transformar a terra e fazer dela uma morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Espíritos superiores aos que nelas habitam hoje, não espíritos perfeitos superiores, para dar uma melhorada na população da Terra, colocando espíritos melhores. Isso começou lá no tempo de Moisés, hein? Depois de Moisés, Cristo chegou e começou já a trazer essa ideia, para começar já a mudança na transformação moral do povo. É chegado o tempo em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está nos desígnios de Deus. Devem seguir o mesmo caminho percorrido pelas ideias de liberdade, que lhe foram precursoras. Mas é preciso saber que esse desenvolvimento não se fará sem luta. Quantas lutas até hoje, as cruzadas, a noite de São Bartolomeu, que é até um romance que mostra muita morte, muita briga por causa do cristianismo, a Companhia das Índias Ocidentais, em nome de Jesus, quantas mortes, quantas fogueiras, a própria Inquisição, quantas lutas estão sendo necessárias, e com certeza esperamos que as mais ferrenhas já tenham passado, para que possa implantar a ideia de um mundo melhor, de um Deus que não precisa de sacrifícios para adorá-lo. Não. Elas necessitam para chegar à maturidade, ou seja, as lutas, os abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a acabará. A mensagem foi dada por um espírito israelita. Eu vou me atrever a falar aqui o sotaque francês que eu vi no Google. Mulhouse. Está escrito Mulhouse aqui. Mulhouse. 1861. Temos aqui o item 10 que vai continuar, mas nós vamos deixar para amanhã. E nós temos que continuar seguindo o que? O nosso horário, como falava lá Emmanuel para o nosso irmão Francisco Cano Xavier. Disciplina, disciplina, mais uma vez, disciplina. Então eu agradeço a todos vocês pela paciência, pelo interesse, pela participação. Só relembrando que esses vídeos estão todos sendo editados e colocados lá no YouTube. Ou melhor, vai na íntegra, não faz nenhum corte, porque é ao vivo, né? Ele vai ser somente postado no YouTube, no canal Reflexo da Luz, para que possa ficar lá, para mais pessoas terem acesso. E eu, mais uma vez, peço, não por mim, mas pela humanidade aqui, que tem aí essa necessidade, compartilhem com seus amigos, lá o canal do YouTube. Daqui a pouquinho eu vou editar, um pouco mais tarde hoje, e vou colocar à disposição o link no Facebook, para que vocês possam chegar lá e dar uma curtidinha e compartilhar
para mais pessoas terem acesso a essas pequenas e simples informações dadas por mim, mas são grandiosas, porque ela vem da doutrina de Jesus, da codificação espírita, nosso irmão Allan Kardec. Gente, muito obrigado, um bom dia para todos, e que possamos aproveitar ao máximo esse dia, para que a gente tenha realmente muita paz no coração. Até amanhã, fique com Jesus, um grande abraço. Muito obrigado.